Oi, amores! Ó, eu de volta e não vou aparecer novamente nesse vídeo. E vamos hoje dar continuidade ao nosso look de Tainara Ong, que no caso aqui estamos fazendo o vestido, mas você pode fazer saia e blusa, como eu já falei antes. Agora vamos para a parte do corte e costura. Esse vídeo vai ficar bem longo, então vamos lá à aula. Eu peguei o mesmo tecido que eu usei pra fazer, né, a parte saia, que é o vermelho. Eu tô com ele dobrado aí, tá? Ele tá dobrado ao meio, como você compra ele numa loja normal, auréola com auréola. Aí eu tô aí testando pra ver se eu coloco, se eu corto primeiro a frente, o que eu faço. Eu sempre faço esse teste. Aí eu vi que não deu muito certo assim a posição, aí eu vou cortar a primeira parte costa, que eu vou colocar aí paralela com a parte da auréola. Cuidado pra ver se o tecido não tá fora do lugar. Se uma parte tá maior que a outra, né? Tipo, o tecido tá menor. Aí eu vou cortar deixando a margem de costura de 1 centímetro. E na lateral, você pode deixar até 3 centímetros. Porque mais que isso fica complicado. Então, de 2 a 3 centímetros você pode deixar aí na lateral. Na cava, você deixa 1 centímetro, ombro 1 centímetro. Decote, como nós vamos colocar forro, também 1 centímetro. Na parte costa, você pode deixar de 1 a 2 centímetros também, que é onde que você vai pregar o zíper. Aí eu tô consertando aí, tirando a auréola, né, que tava meio torta também. A auréola. Aí eu cortei, tem duas partes aí, tá? Eu tenho que cortar mais duas, que vai ser pro forro. Agora vamos ver aqui que nós vamos poder cortar aqui nesse pedaço de tecido, dobrar aqui o meio, pra ver se dá pra me cortar o centro e frente, que eu tenho que cortar 2 vezes na dobra do tecido. Então, como o tecido já tava dobrado aí, então eu vou estar cortando as duas peças ao mesmo tempo. Então, vou estar cortando 2 vezes no tecido dobrado aí, que vai formar 2 peças inteiras. Repare que eu coloquei na dobra do tecido certinho, decote 1 centímetro de margem de costura, ombro 1 centímetro de margem de costura, cava 1 centímetro de margem de costura e nessa parte aqui do recorte, que também 1 centímetro de margem de costura e na parte da cintura, 1 centímetro de margem de costura. Aí vai ficando assim, tá vendo que tem duas frentes, ó, que uma vai ser pro forro e uma vai ser pra parte externa. Agora, nós teremos que cortar também a parte lateral e cortar as costas mais uma vez. Tipo, 2 vezes, né? Que é pro forro ou parte externa. Então, eu vou usar a própria peça. Aí, tem que ter 4 partes, tá? Aí, aqui, eu vou cortar a lateral, 4 partes. E 1 centímetro de margem de costura, 3 centímetros na lateral, se você deixou 3 centímetros na lateral. E agora, vamos pra costura. Vou pegar a lateral, frente e frente central, a costa eu vou reservar. Aí eu vou pegar a frente lateral e vou sobrepor. Aí eu costuro com a frente lateral pra cima, que é com essa parte mais arredondada. Então eu coloco ela aqui, assim, ó, certinho aqui. Eu acabo deixando, a costura vai pegar aqui, então essa pontinha aqui não, ela vai sobrar, né, porque se eu colocar muito embaixo vai dar erro, então eu sobro ela aqui. A margem de costura, aqui mais ou menos 1 centímetro, e vou ajeitando ela, costurando, ajeitando. Então, como eu vou ligar a máquina, eu não vou conversar durante isso. Aí na parte aqui arredondada, ó, eu vou ajeitando. Eu não puxo, eu vou ajeitando ela aqui, ó. Ela vai dar como se ela estivesse dando uma leve franzida, mas não é franzida, é só ajeitando, porque como essa parte é cortada arredondada, então ela fica como se ela estivesse enviesada. Então, se na hora que eu for costurar, eu tenho que deixar ela ajeitadinha assim, ó, ajeitando. Ajeito, costuro, pra dar certinho. E sempre deixando as duas partes assim, encontrando a
a margem assim de costura mesmo. Então, nem muito pra lá e nem muito pra cá. Como eu gosto de costurar, que eu acho que fica melhor o acabamento, mas você pode testar qual que você vai achar melhor. Mas pelo que eu testei e tudo mais, a parte, como já falei, é arredondada pra cima. Então aqui eu vou começar de baixo pra cima, ao contrário. Esse lado sobrou um pouquinho. Isso pode ter acontecido na hora de eu estar ajeitando aqui, eu acabei deixando essa parte aqui mais juntinho. Mas não tem, ou na hora de cortar o tecido, deixei margem a mais, alguma coisa. Mas esse pedacinho aqui não vai fazer a menor diferença. Aí, eu faço a mesma coisa desse outro lado, eu deixo a mesma quantidade. Se fosse esse sobrando, eu deixava aqui também, tá? E vou costurar. Eu posso levantar a agulha, ajeitar, a agulha não, o calcador, que a agulha baixada e ajeitar e voltar a costurar para que não dê nenhuma dobra aí no tecido. Aí aqui eu vou ajeitando, eu não posso esticar, senão se eu esticar aqui vai sobrar tecido aqui. Então eu vou ajeitando, aí ainda vai sobrar um pouco. E a linha acabou bem no finalzinho. Agora eu pego a parte costa e vou pôr direito com direito. Ó, direito com direito. Aqui é o centro costa, então eu vou costurar o ombro e uma das laterais e também eu vou juntar o centro costa. Então eu vou juntar o centro costa primeiro, depois eu vou unir ali. Ombro com ombro. Deixa a margem de costura que você deixou, eu fui mais ou menos essa quantidade. O outro ombro. E faço isso com as duas partes, que vai ficar pra fora e o forro. Aí a peça montada, essa parte de cima vai ficar assim. Aqui tá a abertura, da abertura da lateral, pra colocar o zip da saia. E aí aqui nós temos a parte de fora e digamos que esse aqui seja o forro. Então eu vou sobrepor, assim ó, direito com direito. Aqui. Aí como é que fica? E vou costurar, fazer uma costura aqui pelo decote. Aqui. Unindo as duas partes, né, que é a parte externa e o forro. E depois também eu faço a mesma coisa com a cava, se eu não for pregar a manga. Então, como eu não vou pregar a manga nesse, eu vou deixar, que eu deixei só larguinho, mas eu não vou pregar a manga, eu vou fazer a mesma coisa. Então... Aí eu abro as costuras.
Encontro costura de ombro com ombro. Das costas com costa, abro ela. Aí aqui eu abaixo a agulha, bem no decote, por causa do tipo um V, né? Esse coraçãozinho aqui. Deixo no rumo centro, com a agulha abaixada, levando pro caldor e continuo costurando. Ó, aí faz o formato do coração certinho. Aqui, nessa parte da lateral, onde que tem aqui que eu fiz o coração, que ele arrematou, pode fazer a mesma coisa. Ó, deixa a agulha, só que ele é menos, né, não é tão pontudo, ele é só levemente uma quina aí. Aí remata aqui, ele é levemente uma quina, e aqui no meio ele é bem pontudinho. Aí ele vai ficar assim. Ó, tá vendo a costura? Agora eu vou fazer um pique com a tesoura aqui. Aí eu pego uma tesoura de ponta e dou um pique. Ó. Aqui também. E nessas partes arredondadas também é bom. Ó. Aqui. Chegando perto da costura, sem passar da parte da costura. Aqui nessa curva aqui da parte costa, eu posso, se tiver excesso de costura, de tecido, eu posso cortar. E depois eu venho, dou os piques. Assim. E agora eu vou virar ele. E na parte que vai ficar para o avesso, eu vou fazer uma costura beirando. Aqui tá vendo, ó? Aqui tá forro e externo. Então, beirando aqui, ó, bem na beirinha, vou passar uma costura pegando o forro e junto, pegando essa margem de costura, pespontar aqui só pelo forro. Eu não vou passar pesponto pegando as duas partes, não. Eu vou pegar só o forro e o tecido da margem de costura que sobrou ali, tá? Assim, bem beirando. Eu vou abrindo bem a costura assim, ó, sem deixar ela grugir, abrindo na máquina, fazendo isso. Aí, ó, pegar o forro e a margem de costura aqui e vou costurando. Você dá pra ver, tá vendo? Que a costura tá aqui e a união das duas partes estão aqui. E aqui também, ó, do lado do forro, tá costurado o tecido. Eu costurando assim vai ajudar com que ajeite mais rápido, mais fácil aqui, e o forro não fica saindo pra fora, né? Então o forro fica lá pra dentro, no que eu passar aqui, ele vai ficar 100%. Agora é só fazer a mesma coisa com a parte cava. Eu vou mostrar como é que eu faço a cava para ficar tudo embutido. Vamos lá. Vamos com calma.
Aqui tá o forro pra dentro, pra fora a peça. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho... Deixa eu abrir essa costura aqui. Se eu tivesse passado o ferro, seria mais fácil, né? Mas a pessoa tem mania de não passar. Aqui, ó. Eu vou dobrar essa ponta pra dentro e essa ponta pra dentro, como se eu tivesse feito uma costura. Entendeu? Aí agora eu vou pegar, eu vou fiar a mão. Aqui tá o forro e aqui tá a peça. Então eu fio a mão, ó. A mão tá? E venho aqui e seguro essas duas partes aqui que eu dobrei pra dentro, tá vendo? Segurei? Então segura aí. Agora eu vou pegar esse tecido de cima e vou jogar assim, que eu vou ficar com a peça pelo avesso, ó. Aqui tá o avesso. E aqui tá o ombro onde que eu tava segurando. Então, eu vou ajeitar aqui pra ajudar eu facilitar eu costurar, sem eu tirar do lugar. Aí eu vou deixar a costura aqui, ó. Esse aqui é o ombro. Então, eu vou deixar a costura aqui do ombro certinha, ajeitar ela certinha, ó. Ela se encontrando aqui, ó. Bem nesse paralelo. E eu venho na... Aí, se você quiser colocar o alfinete, você coloca. Aí, eu venho aqui na máquina. Eu venho aqui na máquina. Aí, eu vou costurar. Aqui tem uma cava. E eu vou costurar com a outra cava também, que é do forro em parte externa. Aí eu ajeito aqui encontrando a costura que tem aqui, ó, do recorte da frente. Então eu vou encontrar elas aqui, eu vou abrir também ela. Como dá pra abrir, então eu vou abrir. Aí tá as duas peças aqui, ó. Tá? Vou costurar. Vou puxar aqui agora e vou ajeitando. Aqui tá a lateral e aqui tem a outra lateral. Eu vou abrir a costura das duas. Vou abrir aqui e encontrar as costuras, deixando as costuras certinhas aqui. Se não der certinho, tem alguma coisa errada. E vou costurando. Aqui é a cava, tá? Tô costurando a cava. E vou puxando, ajeitando aqui a lateral. Encontrar as costuras aqui. Ó. Já tá lateral, ó. E aqui, ó, tá o ombro. Por onde que eu comecei a costura. Aí eu vou ajeitando, ó. Você pode parar aqui e iniciar daqui. Dessa parte aqui, em vez de ir direto. Então aqui dá pra mim ir direto, eu vou direto. Eu vou abrir as costuras. Aí eu vou puxando o tecido aqui pra dar pra me ajeitar. Ó, estiquei. E aqui. Agora eu arremato. Tiro da máquina. E vou aqui na parte que é a lateral. Então, eu vou dar uns piques com a ponta da tesoura na margem de costura, porque é uma parte arredondada, senão fica pegando. Eu dou uns piques. Dá pra não cortar o tecido, é só aqui na margem de costura. Do outro lado também, ó, que eu tenho que dar. Aí você vai e vai virar a peça pro direito. Aqui, ó. Aí ele vai ficar todo forrado. Agora eu vou vir e vou pespontar, como eu fiz no decote. Se ele não estiver pegando ainda, se estiver pegando aqui, ó, se tiver alguma coisa, você vê que tá pegando, você tem que dar mais alguns piques pra cair no lugar. Esse é o avesso. Aí eu venho aqui. Esse lado aqui tá todo fechado, né? Vou trabalhar com ele pra cima. E vou vir aqui na parte da cava e tentar abrir aqui na máquina.
o tanto, até onde eu conseguir. Eu não vou conseguir muito não, então eu vou ajeitando aqui. Dá um trabalho. Aí o ombro tá aqui, então eu não consigo até lá não. Porque senão não posso pegar outro tecido. É só o forro e essa margem de costura jogando e costurando ele junto. Do mesmo jeitinho que eu fiz no decote, vou abrindo a costura, jogando o excesso de tecido da margem de costura pro lado do forro onde eu estou costurando e vou contornando aqui onde que eu der. Com calma, com paciência, chega lá. Vai dentro do tecido. É uma emboleira de tecido, mas consegue. Se precisar, você levanta o calcador, ajeita, baixa a agulha, ajeita e continua. Isso aqui esforça um pouco o braço, porque precisa ajeitar bem. E aí ficou pespontado, lado avesso e pro outro lado normal. Esse lado eu já fiz a cava, tá vendo? Porque acabei de explicar pra vocês. Aí eu vou fazer a mesma coisa com essa cava, com a diferença que essa lateral ela é aberta. Então eu começo aqui e finalizo aqui, depois inicio novamente e fecho ela, tá? É só dobrar assim pra dentro, pra você não ficar perdido. Aí você vira pro avesso, passa a costura e passa a costura. Espero que vocês tenham entendido como é que eu fiz essa cava. Depois que fizer essa cava, vou juntar a saia com o vestido, fazer a prova, marcar os ajustes se for necessário, marcar o zíper e vocês vão ver esses detalhes na próxima aula. E a barra eu sempre deixo por último. E também tem que passar para ela ficar mais bonitinha. Veja que formou certinho o formato do peito, ó. Tem um alto relevo aqui, então não vai amassar o peito da pessoa. Esse manequim, ele é menor, ele é o 38 e essa blusa, essa parte da roupa aqui é 42. Então, ó. Se você quer aprender mais sobre o crochê, você é iniciante, não sabe nada, ou se você quer se aperfeiçoar, eu lhe apresento o meu curso crochêpassoapasso.com. Dá uma olhadinha e veja, e você será muito bem-vindo ao curso.